A minha infância vivi no estado do Paraná, né? Lugar onde eu nasci. Tive uma infância bem difícil em relação ao que nos dias de hoje, né? Eu me lembro, a primeira recordação que eu tenho, eu morava em sítio, morava em fazenda, meu pai era funcionário de fazenda e eu fui ter contato com uma cidade com uns 9, 10 anos de idade. Foi assim que começou a minha história. Com 9 anos, meu pai foi para uma outra cidade também próximo de Cascavel, cidade de Nova Aurora, cidade bem pequena do interior, né? Coisa de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes. E lá que eu comecei a aprender um pouquinho mais, né, sobre trabalho, sobre o que a gente precisava fazer para também ter um meio de sobrevivência, né? Meus pais são de origem muito humilde, né? Não tinha condições de dar um conforto total que a gente, né, buscava na época, eu gostaria de ter pelo menos. Então eu com 11 anos de idade eu tive meu primeiro emprego, né? Isso era comum na época, né? Podia trabalhar com qualquer idade que não teria nenhum problema, né? Tentei engraxar sapato, coisas que a gente fazia, né? Que era uma forma de você ter uma renda. Comecei a vender picolé, mas o picolé, eu me lembro, não deu muito certo, né? O lucro todo eu consumia ele, daí não tinha jeito, era complicado. E aí, a partir daí, eu fui buscar uma oportunidade dentro de uma relojoaria. Só que o emprego era para cuidar de criança, era para cuidar de bebê, tinha recém-nascido, era bebês gêmeos, e se eu quisesse, eu poderia começar, né, como, né, cuidador de crianças. E aí, a partir de um tempo, eu comecei a frequentar mais a loja, né, a relojoaria, e aí eu comecei a me interessar. E foi onde surgiu uma oportunidade para mim trabalhar, começar a conhecer esse mundo, né, de relógio, de coisas ligadas ao meu negócio hoje. E minha juventude foi uma juventude normal, estudava, tinha sonhos, queria, né, a gente trabalhava mais para ajudar a família, ajudar em casa, né, naquele momento. Então eu lembro bem que quando eu me formei no segundo grau, hoje, né, ensino médio, eu queria fazer uma faculdade, né? Isso eu tinha 16 anos, mais ou menos, 16 anos. Terminei e fui tentar a faculdade, só que em cidade de interior não tinha oportunidade, não tinha jeito, a gente não tinha faculdade próxima, né? Aí eu tentei, né, ir para Curitiba estudar. Fiquei por 2 meses lá tentando fazer um vestibular e tive que retornar para casa, né? Aí voltei de novo para a relojoaria onde eu trabalhava, aonde que eu tive a oportunidade daí um pouquinho depois de vir para o Mato Grosso. O ex-patrão ia montar um negócio aqui na região e acabou me convidando. Eu já estava envolvido ali na loja, tinha aprendido já a fazer alguma coisa em joias, estava mexendo com relógios, enfim, o que tinha para fazer, eu era muito curioso na época, comecei a então fazer, né, aprender um pouquinho mais sobre a profissão. E surgiu a oportunidade então em 1986, de eu vim junto com eles para Sinop, uma cidade que tinha grande expectativa, né? Nós estamos falando em 1986. Vindo para cá, para Sinop, montou o negócio, eu vim trabalhar com o Ourives e a gente começou a trabalhar. Na época era bem diferente do Paraná, aqui a cidade oferecia mais oportunidades e em um ano e pouquinho, de 86, que a gente chegou até 87 ali no final, eles acabaram retornando para o Paraná, não deu muito certo daí, eles tiveram algumas complicações nos negócios e eu, então, nesse momento, eu estava com eles, né? Acabei que não consegui mais trabalhar para a empresa onde que comprou deles o negócio, daí eu fiquei meio sem saber o que fazer. Mas nesse momento o que me segurou também aqui em Sinop foi que eu namorava a Liz. Tinha 19 anos na época, né? E eu namorava, e então isso também de certa forma me segurou aqui em Sinop.
né? Não tinha nenhuma perspectiva naquele momento, mas pelo menos eu tinha alguém que, né, para estar do lado, para a gente, né, conversar e, enfim, né, namorado na época, né, 19 anos, era, né, aquela empolgação toda. E aí foi com que eu decidi, no ano de 88, montar a primeira Nilson Joias. Foi bem interessante porque era muito difícil na época e a gente começou do 0, não tinha nada, absolutamente nada dentro do negócio, né? Era uma banca com ferramentas para fabricar joias e mais nada. Foi bem difícil, foi bem complicado. A gente passou um tempo numa situação aqui bem difícil mesmo, porque imagina, a cidade não oferecia tantas oportunidades, né? E eu, uma banquinha de fabricar joias, né, não tinha muita perspectiva, né, diante das outras lojas que eram já maiores na cidade, mais conhecidas, né? E foi um começo assim bem complicado. Graças a Deus, né, a gente persistiu e acabou que foi dando certo, foi crescendo, foi melhorando. E hoje já estamos há 36 anos aqui em Sinop. Cheguei sozinho e com pouco tempo eu acabei conhecendo a Liz. A Liz, que é minha esposa, que faleceu. A gente trabalhava próximo e acabou que as coisas foram acontecendo e pouco tempo a gente estava namorando. Foi um relacionamento bem bacana, né, naquele momento. E aí também muito rápido tudo aconteceu. A gente começou praticamente a namorar com um ano depois, um ano e pouco, ela já estava grávida, né? Grávida do meu filho Guilherme, que é o primogênito. Então ali começou realmente a construir a nossa família. E sempre juntos, a família sempre juntos, para tudo, ia para tudo que é lugar junto. Então depois passou mais 2 anos, nasceu o Pedro Henrique, que é o segundo filho. Hoje ele é médico, né? Ele mora em Cuiabá. Depois de mais 2 anos nasceu a Isabelle, que é a minha caçula, né? Então a gente com 25 anos de idade, 26 anos de idade, eu já era pai de 3 crianças, né? Sempre juntos, a gente começou do 0 mesmo e fomos, como eu disse, fomos crescendo aos poucos. E Deus foi abençoando. Aí chegaram, né, as netas. Chegou a neta primeira, a Isadora, foi a primeira neta minha. Essa, inclusive, né, também estava envolvida no acidente e faleceu também, junto com a Alice. Depois nasceu a Antonella, que ela está com a gente, não tem nem o que falar, uma querida, uma fofa. E depois, com mais um pouquinho de tempo, o Pedro de Cuiabá me deu uma neta, né, chamada Olivia. Então eram 3 netas que eu tinha. Na realidade, com esse ano agora, nasceu as gêmeas, as Marias. Maria Liz, em homenagem à avó que faleceu, e Maria Beatriz, em homenagem à outra avó que ainda está com a gente. Em 2022, meu filho Guilherme estava junto com a Liz, a mãe dele, com as 2 filhas, e se envolveu em um acidente e infelizmente faleceu a Liz, né, a minha esposa, e a neta, a Isadora, mais velha. Foi muito triste, foi muito pesado, foi uma situação assim que eu não imaginava de ter que passar por isso, de ter que conviver com essa situação. Porque não é fácil, é só quem realmente passa para entender, né, o que é uma perca dessa forma, né, tão bruta, tão trágica, para poder, só quem passa, não tem como explicar isso para ninguém. E desde então, eu tenho agradecido todos os dias a Deus por me manter com a cabeça boa, né, isso que me fez eu desde o começo já a saber que eu não tinha o que fazer para voltar ao tempo, para desfazer o que aconteceu. Porque olhando não daria para dizer que tinha sido sobrevivente, né? Eu cheguei no local, eu vi, fiquei desesperado com tudo aquilo. Mas com o passar do tempo eu fui aprendendo a conviver com a situação. A empresa hoje ela está com 36 anos, né? Em Sinop. Expectativas sempre são as melhores, porque desde sempre a gente
sempre procurou estar à frente do nosso tempo. Desde sempre a gente procurou estar modernizando o negócio, a gente procurou estar atualizando, deixando a estrutura física adequada para atender os clientes. E a expectativa é que essa empresa perdure, que ela, né, agora está passando para os filhos, né, já está numa fase hoje que o meu filho já está assumindo a administração da empresa, Guilherme, mas a expectativa, como o Sinop está crescendo ainda, a gente tem ainda essa visão de crescer junto com a cidade, né? Tanto é que hoje, né, mudou muitas coisas, né? Eu falo que eu sou ourives de profissão. Quando começou lá atrás era na base do alicate e do martelo, enfim, daquela ferramenta manual mesmo. Hoje a gente tem computação gráfica, a gente tem impressora 3D, a gente tem laser. Então tudo isso hoje agiliza mais o processo e dá mais perfeição também no acabamento das joias. Nesses 36 anos já passaram-se já, e realmente a fidelidade que a gente tem é impressionante, né? A fidelidade é uma coisa que a gente tem que sempre procurar manter cada dia mais. A empresa bem estruturada, o espaço físico adequado, mercadorias que agradam a maioria dos clientes e uma equipe extremamente preparada. Então é isso que eu acredito que é o conjunto que é o sucesso da Nilson Joias. Olha, Sinop é uma cidade que eu já faço parte dela, né? Já moro aqui desde 1986. Então eu vi a cidade com 30 mil habitantes, hoje nós estamos falando em mais de 200 mil habitantes. Eu não canso de falar para as pessoas que está começando o crescimento de Sinop agora, está começando a ter uma nova etapa dessa cidade, porque já vai dobrar de tamanho. Eu acredito que nos próximos 10 anos Sinop atinja tranquilamente 350 mil habitantes, 400 mil habitantes, pelo ritmo que a gente está em vista a cidade crescer. A Sinop representa tudo, né? Porque eu saí de casa com 17 anos, vim com uma mala na mão e uma bicicleta amarrada num caminhão de mudança, né? Não tinha absolutamente nada, não tinha dinheiro para estudar, né? Como eu disse. Então, hoje Sinop é o meu lugar, Sinop é minha casa. O pouquinho que a gente tem aqui, está aqui investido aqui em Sinop, e eu defendo essa cidade muito. Eu não sou político, né? Eu não tenho essa vida pública de representante político, mas eu faço uma política de querer que essa cidade vá bem, né? Eu já participei de várias entidades, eu já participei de várias, né, coisas boas que aconteceram na cidade. Então eu retribuo como eu posso também aquilo que a cidade me deu, devolvendo como uma forma aí de estar ajudando e ver essa cidade sempre bem.